Sejam muito bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Você que ainda não me conhece, eu sou o Christian Davidson e vou trazer neste vídeo as minhas análises e os meus palpites para os jogos desse sábado, dia 13 de maio de 2023. E antes da gente continuar com as análises aqui dos jogos, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Isso me ajuda muito a continuar crescendo aqui no YouTube e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Deixa nos comentários também qual mercado você gostaria de ver aqui nas análises, né? Um mercado que você acha interessante de trabalhar. Deixa nos comentários aí qual jogo você adicionaria nas análises desse sábado, qual que você retiraria. E na descrição desse vídeo, o link do nosso canal gratuito no Telegram, onde todos os dias eu estou lá operando com a galera, todas as entradas que eu costumo fazer no mercado eu deixo lá com eles também, todas as informações dos jogos, alguma situação que eu acho interessante, sempre estou compartilhando lá. Então acessa a descrição do vídeo aqui e entra lá no nosso canal gratuito do Telegram também. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar aqui às 8 da manhã na Alemanha. Um fato interessante e muito importante, principalmente para sábado e domingo, é que a quantidade de jogos é absurda. Então, a gente tem que sim fazer um filtro, separar os jogos que a gente pretende trabalhar, os jogos que se enquadram na nossa forma de trabalho ali. Porque se a gente tentar trabalhar todos os jogos, a gente vai deixar dinheiro no mercado, a gente vai sair no prejuízo. Então, a ideia dos vídeos aqui é sempre trazer para vocês um filtro de jogos que vocês já saibam ali o que dá para fazer nesse jogo, quais os mercados interessantes para trabalhar. Então, bora. Kaiserslautern e Arminia Bielefeld. O Arminia, ele ainda briga para sair dessa 16ª colocação. O campeonato alemão, a segunda divisão, esse 16º colocado, ele faz um playoff, um jogo de mata-mata, com o time da terceira divisão, para ver o vencedor fica na segunda divisão e o perdedor cai para a terceira. Matematicamente, o Arminia ainda tem chance de alcançar aqui o Nuremberg, que é o 15º colocado, mas de qualquer forma ele ainda precisa da vitória para fugir aqui dos dois que já pegam o rebaixamento direto. A diferença é de 3 pontos, o Sandhausen tem um jogo a mais, porém o Jan Regensburg não tem, então o Arminia Bielefeld precisa da vitória, mesmo jogando fora de casa. Questão de ataque, o ataque das duas equipes é um ataque mediano para fraco, mas são equipes que tomam muito gol. E quando tem uma necessidade, uma hora a bola entra, seja espirrando, lançando para a área ali, fazendo aquele abafa, e os times da segunda divisão da Alemanha fazem muito isso. E o Arminia, apesar de estar lá na 16ª colocação, é o time que tem marcado gols. Nos últimos 10 jogos ele marcou em 9, ele marcou 2 ou mais em 6 dos últimos 10 jogos. Porém, ele tomou gol nas últimas 10 partidas, não ganha em 5. Então, assim, é um time que eu pretendo trabalhar o mercado de gols, mais de 1.5 gols para esse jogo. Em seguida, vamos para a Inglaterra, no jogo Leeds contra Newcastle. O Newcastle que briga ali para manter entre os 4 primeiros colocados da Premier League e pegar a vaga direta para a Champions League. Tá? O Newcastle teve um tropeço aí contra o Arsenal, mas era contra o Arsenal, né? De se esperar também, nada de desesperador. Está fazendo uma excelente campanha, tem tudo para manter essa vaga e pega um Leeds que está lá na zona de rebaixamento e vai vir desesperado pela vitória. O campeonato está acabando, não tem tempo mais para os times ficarem pensando, ou é tudo ou é nada. A gente viu aí o Brighton nessa mesma situação, porém jogando em casa, pegando um Everton aqui desesperado e tomou uma goleada dentro de casa de 5-1 para o Everton. Porém, o Newcastle é um time, ao meu ver, que é bem melhor que o Brighton, bem mais ajustado. Quando joga fora de casa, ele é um time que aceita sofrer, aceita tomar aquela pressão, porque sai bem em contra-ataque e tem uma vantagem tremenda contra a maioria dos times na bola parada. Então, para esse jogo, eu pretendo trabalhar mais de 1.5 gols e a vitória do visitante, a vitória do Newcastle, tá? Visto que o Leeds tem que sair, tem que buscar o resultado, vai ter a torcida a seu favor, mas o Newcastle é um time que sabe jogar fora de casa. Então, vitória do Newcastle e mais de 1.5 gols. Às 10 horas, vamos para a Itália, Salernitana versus Atalanta. Um jogo para mim muito interessante e, como eu sempre digo, buscar jogos que as equipes ainda disputam algo.
O Salernitana aqui já não briga basicamente por mais nada, mas a Atalanta ainda briga aqui, ó, pela vaga da Champions League e também a vaga para a Europa League. Nesse momento ele é o sexto colocado, ele está ali na vaga da Euroconference League, porém ainda tem como chegar aqui até o quarto colocado. Gente, vocês me perdoam, toda hora tá no nariz, é uma alergia, mas seguimos. Atalanta, ela vencendo aí os 3 jogos restantes, ela pode ir a 67 pontos. E a Lazio já tropeçou, estou gravando esse vídeo, o jogo da Lazio terminou, a Lazio teve um tropeço, ela empatou jogando dentro de casa aqui com o Lecce em 2-2. Então a Atalanta, ela tem chances de brigar, não é um time medroso, é um time que geralmente quando se propõe a atacar, ataca muito, cria muitas chances de gols. Se vai converter ou não é outra coisa, mas a gente tem que sempre estar a favor de times que jogam dessa maneira. E a Salernitana está jogando solta e está interessante para o mercado de gols. Ó, ela marcou, dos últimos 10 jogos, ela marcou em 9, ela não perdeu em 9, porém não ganhou também. A quantidade de empates da Salernitana é coisa absurda. 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 2-2, 1-1, 0-0, 0-0. Então, assim, a Atalanta não vai ter uma vida fácil. O último jogo entre elas foi 8-2 para a Atalanta, foi um jogão. 1-1 e 0-1. O que me interessa muito na Salernitana é essa questão deles estarem jogando solto, ligaram um botãozinho lá e não querem saber, estão só jogando bola. A Atalanta, apesar de marcar muitos gols, ela tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos. Porém, teve mais de 1,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos também. Então, para esse jogo, não vou arriscar uma vitória da Salernitana. Esses times que não estão brigando por mais nada, as zebras, estão vendendo muito caro suas vitórias. Eu acredito sim na vitória da Atalanta, mas eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Mais de 1,5 gols. Em seguida, vamos para a Alemanha, onde temos uma briga interessante pelo título da Bundesliga 1. Bayern de Munique e Borussia Dortmund brigam ali ponto a ponto essa liderança do campeonato. Acabou ali que teve uma troca de liderança, um foi entregando, o outro entregando, e por fim o Bayern se mantém líder com 1 ponto de vantagem. Vai jogar contra o Schalke 04, que briga para não cair, né? Para não cair, ainda tem chance de cair direto, tem chances de disputar aquele playoff contra o time da da segunda divisão para ver quem mantém na primeira e quem mantém na segunda. Então é uma briga boa, porém o Bayern é muito mais time. Aqui eu não tenho como falar para vocês nada pré-live. Eu acredito na vitória do Bayern, eu acredito no mercado de gol do primeiro tempo, eu acredito no mercado de mais de 1,5. São todas informações que passam na nossa pré-live e no mais 2,5, mas não tem odd para fazer absolutamente nada. Então o que eu recomendo, durante o jogo ao vivo, identificar ali o padrão. Se o Bayern estiver partindo muito para cima, criando muitas oportunidades de gols, pode-se trabalhar o mercado de mais de 0,5 gols no primeiro tempo ou a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo. Em seguida, às 10h30 também, União Berlim e Freiburgo. Pela Bundesliga 1 também, que ó, temos vários jogos memoráveis, são 5 jogos no mesmo horário. 2 times brigando ali ponto a ponto essa vaga para a Champions League. Quarto contra quinto colocado, os dois com 56 pontos, campanha bem parecida, ó, 16 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. União Berlim marcou 44, sofreu 32, enquanto Freiburgo marcou 46 e sofreu 38. Os últimos jogos entre elas, em 3 saíram mais de 1,5 gols e 2 saíram menos. No último jogo, o Freiburgo goleou o União Berlim por 4-1. O União Berlim, jogando em casa, vem de 2 empates e 2 vitórias, enquanto o Freiburg, ele jogando fora, ele vem de 3 vitórias seguidas. Ele empatou 1 e vem de 3 vitórias seguidas. É um jogo que eu pretendo trabalhar o mercado de mais de 1,5 gols, pegando aquela situaçãozinha. O time que levar o gol vai sair para correr atrás ali do empate até da virada. Então, mais de 1,5 gols. Seguindo, Frankfurt contra o Mainz. Eu também acredito muito que num jogo para gols, 2 times na mesma situação aqui, brigando para chegar nessa 6ª colocação aqui, para pegar a vaga para a Euroconference League, 43 contra 45 pontos. As duas equipes ainda têm chance de alcançar aqui o Bayer Leverkusen. Para mim, um confronto mais equilibrado ainda do que o do União Berlim.
O Frankfurt é um time que eu gosto de acompanhar, eu esperava até um pouco mais deles nessa temporada, deu muita rateada pelo caminho, mas para o mercado de gols eu acho interessante. Ele não ganhou 8 em 10 dos últimos 10 jogos, tomou gol em 6 dos últimos 10 jogos, tomou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos, mas aqui que está o pulo do gato. Nos últimos 10 jogos, em 10 tivemos mais de 1.5 gols e em 8 tivemos mais de 0.5 gols no primeiro tempo. O Mainz marcou em 9 dos últimos 10 jogos e não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Over 2.5 nas últimas 3 partidas e gol no primeiro tempo em 8 das últimas 10. Então, para esse jogo, mercado de mais de 0.5 gols no primeiro tempo. A gente vai conseguir pegar uma odd interessante ali, mais ou menos no minuto 15 desse jogo, entre o minuto 15 e o minuto 20 ali, a gente consegue pegar uma odd interessante para trabalhar, e o mercado de mais de 1.5 gols. Então, para esse jogo, mais de 0.5 gols no primeiro tempo e mais de 1.5 gols. Seguimos com Wolfsburg e Hoffenheim. O Wolfsburg, rapaz, Wolfsburg tomou uma sapatada do Borussia no último jogo e vou te falar, foi apenas 6-0 porque o Borussia Dortmund brinca demais, perde muita chance, poderia facilmente ter saído um 10-0 aí. Claro que o Wolfsburg criou chance, talvez poderia ter marcado 1-2 gols ali, mas também peca muito na cara do gol. Porém, tá aí, é o 7º colocado, ainda tem chance de conseguir essa vaga para Euroconference League contra o 14º colocado Hoffenheim, que já basicamente não briga por mais nada. Matematicamente ainda corre risco de rebaixamento, dependendo dos resultados, então não pode bobear, não pode entregar ponto fora de casa para o Wolfsburg. É um jogo que eu acredito para o mercado de gols. O Hoffenheim, ele até se defende bem, porém toma gol basicamente todo jogo. E o Wolfsburg, ele cria muita chance de gol. É impressionante como consegue criar chance de gol, mas na mesma proporção erra gol. Então ele cria muito e não converte tanto. Para mim, um jogo para trabalhar o mercado de mais de 1.5 gols pela necessidade das equipes. Nos últimos jogos entre elas, se você olhar, tivemos ambas marcam em todos os jogos e mais de 2.5 gols em todos os jogos. Então, safezinho, mais de 1.5 gols e mais de 2.5 gols. Quem é um pouco mais arrojado ali pode pegar também, que tem muito valor. Seguindo, Bochum e Augsburg. Mesma situação que eu adoro trabalhar os times, principalmente que estão ali brigando para fugir da zona do rebaixamento. O Bochum, que já proporcionou grandes lucros aí, principalmente em final de temporada, é um time que vai para o tudo ou nada, sem medo de ser feliz. Vai enfrentar um Augsburg, que está ali quase salvo, não está totalmente, porque 28 pontos, faltando 3 rodadas, são 9, então vai a 37 o 16º colocado. O Augsburg precisa vencer, vai jogar fora de casa contra um Bochum totalmente desesperado aqui, ó, desesperado para sair, ou então para pelo menos conseguir essa 16ª colocação, apesar de ter chance sim de sair. É um jogo para mim que eu não me arrisco a trabalhar no mercado de match odds ali a favor ou contra algum time, vou exclusivamente pro mercado de gols. Mais de 1.5 gols. Voltamos para a Inglaterra, onde temos aí um Aston Villa versus Tottenham. O Tottenham que tem tropeçado aí, dá alegria e tristeza para o torcedor na mesma proporção. Pega um Aston Villa que vem fazendo bons jogos dentro de casa. Ganhou inclusive do Newcastle jogando dentro de casa. Se eu não me engano, isso mesmo, ganhou do Newcastle, que estava em grande fase, meteu um 3-0, venceu os últimos 4 jogos em casa, enquanto o Tottenham fora de casa vem de 2 empates e 2 derrotas. Esse empate com o Southampton que foi feio, muito feio, contra o Everton, dava para ter ganho também pela força do Tottenham, pelo que o Tottenham está disputando no campeonato e o Everton lá na zona de rebaixamento. Perdeu o jogo de 4-3, o último jogo fora para o Liverpool, num grande jogo, tomou 3-0 ali muito rápido, conseguiu se recuperar e no vacilo do Lucas Moura ali no segundo tempo acabou tomando o 4º gol. Um jogo que eu não me arrisco aqui o favoritismo para nenhum lado, tá? São duas equipes que brigam ainda pela vaga na Europa League e o Tottenham ainda com chances, querendo ou não, ainda com chances de passar o Liverpool aqui na 5ª colocação. Complicado. Prefiro trabalhar o mercado de gols porque o Tottenham não é um time nada confiável.
Do mesmo jogo, do mesmo jeito que ele chega lá num jogo para golear, ele chega em outro jogo para tomar uma goleada e a gente não entende nada do que acontece com esse time. Então, para mim, o jogo para mais de 1.5 gols. Seguindo aqui, Manchester United e Wolverhampton. O Manchester United ali na quarta colocação, briga para conseguir a vaga direta para a Champions League. Pega o Wolverhampton, que já não briga por mais nada no campeonato, mas é um time que costuma vender caro as suas derrotas, principalmente contra o Manchester United. Sempre faz jogos equilibrados, pode ver aqui pelo histórico. 1-0, 1-0, 1-0, 2-1, 1-0. Não tem um histórico de goleada, um time muito disparado. Mas ainda assim, pela força do Manchester United em casa, pelo elenco e pelo fato de estar lutando por essa vaga na Champions, eu acredito na vitória do Manchester United. Então, para esse jogo, eu vou casa vence aí, vitória do Manchester United. Spezia e Milan. Uma dúvida para esse jogo é como que vem o Milan para enfrentar o Spezia, que está ali brigando para sair da zona de rebaixamento. E o Milan, que perdeu o primeiro jogo de ida aí da semifinal da Champions League, perdeu de 2-0 para a Inter de Milão. Estava sem o Rafael Leão, que machucou justamente na última rodada do italiano, porque o treinador não poupou os jogadores justamente pela necessidade de vitória e essa briga pela vaga direta para a Champions League. Então a dúvida é como que o Milan vai vir a campo. A odd da vitória do Milan está muito interessante, mas eu tenho muita dúvida quanto a essa escalação. Então aqui, pela necessidade das duas equipes, eu quero trabalhar o mercado de gols, mais de 1.5 gols, porque eu não acredito que se o Spezia sair atrás, ele vai parar de jogar, vai aceitar a derrota. Eu acredito que vai para cima com muita força para buscar esse empate, e a gente tem visto aí os favoritos tropeçando e muito, principalmente no italiano. Hoje a Lazio tropeçou, estou gravando esse jogo aqui, esse vídeo após o jogo da Lazio, tropeçou contra o Lecce, 2-2. Então o Milan, em caso de vitória aí, ele já dá uma encostada na Lazio. Então é muito importante que o Milan vença esse jogo. E para o Spezia é a mesma coisa. Ele é muito importante para ele não deixar o Verona se afastar ali. Então, para mim, mais de 1.5 gols. Apesar da race horrível do Lecce, que não vence ninguém, eu não sei como que o Milan vai vir para esse jogo. Então eu prefiro o mercado de gols. Borussia Dortmund contra o Mönchengladbach. Eu acho que é assim que fala. O Dortmund lutando ponto a ponto contra o Bayern de Munique em busca do título do campeonato alemão. Poderia estar na liderança, vacilou, tudo bem, vida que segue, agora precisa vencer. Goleou o Wolfsburg por 6-0 na última rodada, poderia ter enfiado uns 10 aí facilmente, mas perde muito gol. Vai pegar o Mönchengladbach, que não briga basicamente por mais nada. As odds extremamente amassadas para todos os mercados, tá? Então eu prefiro acompanhar esse jogo durante o live aí, buscar uma vitória do Borussia no primeiro tempo. O Borussia é um time que tem pagado bastante essa vitória no primeiro tempo, principalmente jogando em casa. Está numa sequência incrível de vitórias em casa. Então o Borussia para vencer o primeiro tempo. Partindo para Portugal, Portimonense versus Benfica. O Benfica aí precisando vencer já para de vez consolidar o título desse campeonato português. Toda temporada é uma briga de quem não fica com o título, né? Sempre um entregando o jogo, o outro entrega e ninguém quer. Então tá 4 pontos do Porto, precisa da vitória para ficar mais tranquila. Um empate não seria ruim, porém segue a mesma linha aí de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Não tem odd para a gente trabalhar basicamente nada. E o Benfica, foi o último jogo do Benfica, se eu não me engano. O jogo do Benfica foi 5 contra o Braga, 1-0 sofrido, ganhou do Gil Vicente 2-0 e do Estoril de 1-0. O último jogo que marcou mais gols foi contra a Inter pela Champions League, mas está com uma dificuldade de balançar as redes aí, de marcar 2 gols. Então aqui eu vou esperar o jogo começar para ver se eu consigo identificar uma oddzinha melhor ali para trabalhar a favor do Benfica e talvez no mercado de mais de 1.5 gols. Visto que se fizer, por exemplo, se sair na frente, eu não sei se o Portimonense vai querer ir para cima, tirar o prejuízo. Então eu pretendo esperar durante o live aí para buscar algo no mercado de gols, se o Benfica estiver jogando bola, indo para cima em busca do gol mesmo. Às 15h30, Alemanha, Bundesliga 2, São Paulo contra o Fortuna Düsseldorf.
Eu já vou resumir diretão aqui, mais de 1.5 gols. Dois times que brigam pela terceira colocação com o Hamburgo ali, para pegar a vaga para fazer um playoff para subir para a primeira divisão, tá? Então, os dois times precisam da vitória, tem que torcer por tropeços do Hamburgo aí, mas fato é que eles precisam da vitória, ambas as equipes. Então é aquela coisa, um time saiu na frente, o outro vai ser obrigado a sair atrás. E na Bundesliga 2 a gente sabe que os times fazem isso. Se eles precisam do resultado, eles não param de jogar. É muito legal trabalhar a segunda divisão da Alemanha. Mais de 1.5 gols. Seguindo aqui, Inter versus Sassuolo. A Inter na mesma situação que o Milan, porém um pouco mais tranquila, porque a Inter venceu o primeiro jogo de ida da Champions League, na semifinal contra o Milan por 2-0, decide em casa, visto que os dois jogam no mesmo estádio, vai estar lá com a sua torcida em maior número. Se vencer Sassuolo, ele empata em pontos com a Lazio, que, como eu já disse aqui, empatou hoje com o Lecce, né? Tropeçou em casa. Sassuolo já não briga por mais nada no campeonato, porém a gente sabe que é um time que, se bobear, eles vão lá e marcam. É um time bem ofensivo, com bons jogadores. Aqui não dá outra para mim. Vitória da Inter de Milão. A vitória condicionada à escalação, tá? Eu preciso ver a escalação que vai vir a campo. E o mercado de mais de 1.5 gols. Seguindo aqui, Brasil Série A, Brasileiro Série A, Bahia versus Flamengo. O Flamengo, com alguns jogadores no departamento médico, durante a semana tem um jogo contra o Fluminense aí pela Copa do Brasil. Então a gente não sabe como que vai vir essa escalação do Flamengo para campo. Eu acho que até por isso essa odd mais alta. Então eu vou pelos números na questão de gols, né? Nada de trabalhar aqui a favor do Flamengo ou Bahia, mercado de mais de 1.5 gols. Paris Saint-Germain e Ajaccio. Paris Saint-Germain está devendo, porém ainda é o líder. O Lens teve uma vitória muito boa. Hoje estou gravando esse jogo aqui, esse vídeo após o jogo do Lens também. Venceu com um jogador a menos, ele virou o jogo contra o Rennes por 2-1. Então ali grudou mais um pouco no Paris Saint-Germain. Obriga sim o Paris Saint-Germain a vencer o seu jogo contra o Ajaccio, que é um time horroroso. Tá? É um time que já está inclusive rebaixado. Porém não tem odd para a gente fazer nada. Então o negócio é esperar ali o jogo começar. Se o Paris Saint-Germain entregar um bom padrão, a gente trabalhar ali o mercado de vitória do Paris Saint-Germain no primeiro tempo. Fechou? Seguindo para Portugal, temos Sporting versus Marítimo. O Sporting, que está ali na quarta colocação, ainda consegue alcançar o terceiro colocado, que é o Braga, para pegar a vaga para a Europa League, pelo menos. Enfrenta o Marítimo, que está ali basicamente rebaixado, está a 5 pontos do primeiro, fora da zona de rebaixamento. Na verdade, aqui não é rebaixado, é aquele playoff que ele faz com o time da segunda divisão. O vencedor, se ele vencer, ele permanece na primeira divisão, e se ele perder, ele cai e o time da segunda divisão sobe. Fechou? Então aqui, vitória do Sporting no primeiro tempo. Não tem muita odd para trabalhar o mercado de gols. Eu pretendo trabalhar também a vitória do Sporting no primeiro tempo. Fluminense e Cuiabá. A odd do Fluminense é a 1,40. Para mim é muito interessante. Independente se vir com alguns reservas ali. Esse time do Cuiabá é muito horroroso. Apesar da vitória fora de casa no seu último jogo contra o América, é um time muito ruim. É um time muito ruim, uma defesa horrorosa, e o Fluminense é um time que para mim joga o melhor futebol do Brasil atualmente. Então aqui é tiro seco, vitória do Fluminense. E para fechar o dia aqui, Palmeiras e Bragantino, vitória do Palmeiras, não vou nem entrar muito em detalhes aqui, é vitória do Palmeiras e mais de 1.5 gols. Fechou? No mais é isso, espero que tenha curtido, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like. O link do nosso grupo gratuito do Telegram está na descrição, então acessa aí, entra lá, vem lucrar um pouco com a gente, vem entender um pouco mais sobre o mercado, e qualquer dúvida pode me chamar lá também, eu estou sempre à disposição ajudando a galera. Agradeço por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.